Bio é um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Como? Você tem um programa de governo estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia, onde estão envolvidos Bradesco, Santander, B3, Embrapa, FGV, EPE, BNDES, SGS, enfim, Bureau Veritas, enfim. Uma trama urdida, armada por essa associação criminosa para privilégio do setor sucroalcooleiro. Então, o RenovaBio gera proventos ilícitos para o setor sucroalcooleiro de 1 trilhão e 200 bilhões de reais num período de 10 anos. Esse número é estimado pelo próprio setor sucroalcooleiro. Ou seja, eles vendem obrigatoriamente, as distribuidoras de combustíveis têm que comprar deles, falsos créditos de carbono, que são os CBIOS, e para cumprimento de uma meta que estaria de acordo com o Acordo de Paris. Nada pode estar mais longe da verdade. Nada pode ser mais criminoso. Programa de governo que gera falsos créditos de carbono. Esses falsos créditos de carbono são escriturados pelos bancos Bradesco e Santander e comercializados em reserva de mercado na B3. Essa é a situação que você tem hoje no Brasil no que diz respeito à diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Isso você está vendo por aí o tempo todo que estão tentando criar um marco regulatório para os créditos de carbono no Brasil. Como? Se o país parte de um projeto que gera falsos créditos de carbono. É brincadeira, né? Bom, nessa temporada eu estou te falando sobre o mito do verde, né? Eu estou te mostrando como que essa história em torno do etanol ser verde não passa disso, é uma história. No episódio passado, eu mostrei para você, fiz os cálculos, eu mostrei para você os cálculos da relação entre as emissões de gases de efeito estufa na queima da gasolina e do etanol. E você viu que o etanol é quase 25%. As emissões de gases de efeito estufa do etanol são quase 25% superiores àquelas da gasolina. Isso na última etapa do processo. Hoje eu vou falar para você sobre calagem e fertirrigação. Dá uma olhada nesses slides. Bom, no plantio da cana-de-açúcar, nós temos esses processos de fertirrigação e calagem. O que são? A fertirrigação é o derrame nos solos agricultáveis da vinhaça. A calagem é a utilização de cal na correção de solos agricultáveis. Então vamos falar um pouquinho sobre a vinhaça. No processo de destilação do etanol, a vinhaça é um produto lateral. Para cada litro de etanol, são produzidos até 18 litros de vinhaça. A vinhaça é 100 vezes mais poluente do que o esgoto doméstico. E a aplicação direta de vinhaça nos solos causa salinização, liberação de metais pesados que podem contaminar o lençol freático, empobrecimento do solo, principalmente devido ao manganês e ainda a redução de alcalinidade. Sob o prisma da genotoxicidade, a vinhaça pode causar mudanças genéticas e cânceres diversos causados por altas concentrações de potássio, fósforo, enxofre, ferro, manganês, zinco e cobre, além dos metais pesados cádmio, cromo, níquel e chumbo. Vamos ver agora as emissões de gases de efeito estufa da fertirrigação e da calagem. O solo brasileiro é predominantemente ácido, com pH médio inferior a 5. Para o plantio de cana-de-açúcar, o ideal é um pH em torno de 6,5.
Então, nós fizemos um cálculo aqui subdimensionado, ou seja, bem conservador, adotando um pH de 5 como ponto de partida. Estudos relacionados especificamente ao Brasil demonstram que as emissões de gases de efeito estufa provenientes da correção dos solos, conhecida como calagem, é de 3,6 toneladas de CO2 por hectare por ano. As emissões de gases de efeito estufa provenientes da fertirrigação respondem por 1,2 toneladas de CO2 por hectare por ano. Segundo o site da NASA, no Brasil, 10.226.000 hectares são dedicados ao plantio da cana-de-açúcar. Com base nos números que nós vimos no slide anterior, eu simplesmente fiz a conta, tá? Então, a fertirrigação no Brasil hoje responde por 12.271.200 toneladas de CO2 equivalente por ano. A calagem responde por 36.813.600 toneladas de CO2 equivalente por ano. Bom, como você vê, contra fatos não há argumentos, né? Eu vou te mostrar cada etapa do processo de produção de etanol e, ao final, nós vamos somar todas essas emissões e você vai ver que as emissões de gases de efeito estufa do etanol são muito superiores àquelas da gasolina e do óleo diesel. Agora, como eu tenho feito todas essas nesses últimos episódios, eu vou te mostrar a fatídica tela. Se as distribuidoras de combustível tivessem que entregar hoje os falsos créditos de carbono CBIOS para cumprimento da meta, dá uma olhada no tamanho do estrago.